Prontinho. Esperar só mais algumas pessoas que já estão entrando na sala. Então, olá, gente. É um prazer dar continuidade a esse projeto. Esperar só mais algumas pessoas. Explicando para algumas pessoas que não conhecem qual ou quais os objetivos desse projeto, né? A ideia é que a gente possa fazer um registro histórico, principalmente de algumas pessoas que contribuíram com a história da cidade, e essas pessoas a gente vai trazê-las ou trazer os filhos para que contem, para que descrevam essas histórias, e posteriormente ou futuramente a gente vai transformar essas histórias ou essas lives em livros didáticos e também produções acadêmicas. E quando eu digo nós, é porque esse projeto não é um projeto meu, um projeto particular meu. É um projeto que, inclusive, tem um outro colega na mesma área, um colega que é da área de ciências sociais, o Guilherme Ernesto. Então, a ideia nasceu a partir dessa parceria com o Guilherme. Inclusive, a live 1, a primeira, foi feita com o Guilherme, e hoje, a partir de um desdobramento, a gente teve a ideia de criar essa temática de quem foi o meu pai, ou quem é o meu pai, quem é a minha mãe, ou quem foi minha mãe. Tá? Que teve a primeira com a Valda, falando de seu Jaime do Bandeirante, a segunda com Euleide, né, falando da mãe, Dona Francisca, do Hotel Cearense, e essa terceira, que é Quem Foi Meu Pai, com Tassiana, trazendo ou descrevendo, nos contando a história do pai que foi Zezinho do Couro, uma pessoa com quem eu tive o prazer de conviver, aprender muito. Ele tinha uma relação muito boa com meu pai, e uma história que tem uma relação íntima com a história da própria cidade. A ideia dessas lives é também preencher essa espécie de lacuna que existe na história da nossa cidade pós-construção da barragem. Claro, nós temos vários trabalhos acadêmicos escritos sobre os impactos que a construção, que o projeto da barragem trouxe. Porém, o processo histórico pós-construção, se existe algum material escrito, esses materiais eles são bem escassos. E aí a ideia dessas lives é preencher essa lacuna enquanto a gente tem a possibilidade de fazer o registro. Euneide ressaltou bem que já perdemos vários pontos, vários aspectos históricos, né, que poderiam ser contados, mas que, de alguma forma, iremos resgatar com esse projeto. Enfim, como eu já disse para ela, hoje eu sou coadjuvante aqui. A protagonista da noite é minha amiga, Tassiana, de infância, de adolescência, tá? Então, eu vou passar a palavra para ela. E o Tibério já comentou aqui, Tassiana, ele está me devendo, porque a gente ia ter que mostrá-lo aí, né? Ele não quis aparecer. Boa noite, Tassiana, seja bem-vinda. Boa noite, Cleiton. Que prazer, é um prazer muito grande, estou muito feliz e desde já quero te dar os parabéns novamente, já te parabenizei antes, mas assim, realmente é algo assim inusitado aqui, esse projeto seu é belíssimo, realmente, tenho certeza que vai ter uma aceitação, já está tendo uma aceitação muito grande, porque como é importante a gente saber, né, de grandes histórias, de histórias que fizeram com que
crescesse o nosso ambiente, o nosso habitat, a nossa cidade, a nossa família. Porque o bom é eu te conhecer, mas o melhor ainda é eu saber as suas origens, costumes, né? Tem alguns pontos positivos, outros não, como a gente também já mencionou anteriormente, conversando, mas que também faz parte da construção, não só da família, como também da cidade a qual você escolheu para morar, né? E para constituir a sua família. Eu estou muito feliz realmente com o convite, fiquei lisonjeada com esse carinho, né, com o meu pai, que graças a Deus ele é muito querido mesmo na cidade de Sobradinho, e nós todos nos sentimos daqui de Sobradinho, né, por conta de tanto amor, tanto carinho que ele sempre recebeu, ele, a minha mãe, né, a mim e os meus irmãos. E calma, primeiramente eu vou falar um pouquinho de mim, me apresentar. Eu sei que algumas pessoas estão acompanhando, talvez não me conheçam, né? Meu nome é Tassiana Carla Gomes Pereira, eu tenho 45 anos, tenho 2 filhos lindos, Tamires e o João Vitor, né? O João Vitor hoje mora com o pai em São Paulo, ele está lá no futebol, é goleiro, puxou um pouquinho na mãe quando era adolescente, e ao tio, né, Tibério, que sempre jogou futebol, admirado até hoje, eu ainda percebo algumas frases no Facebook, parabenizando tanto o quanto ele gostava e jogava muito bem. Sou casada, né, tenho meu esposo, meu companheiro, Carlos, e com 17, quase 18 anos fui para São Paulo, né, onde me casei, tive a minha filha, morei lá 22 anos, mais ou menos, e foi uma luta porque, infelizmente, o preconceito existia e ainda existe, principalmente de pessoas que são do Nordeste, e eu senti um pouco de resistência quando cheguei na cidade de São Paulo, mas não posso falar que não gostei. Gostei porque eu aprendi bastante, né? Que lá o preconceito das pessoas do Nordeste é que as pessoas só vão para lá apenas para trabalhar somente, que você não consegue mais nada do que isso. Então, muitas vezes você é taxado, algumas vezes eu não fui classificada para poder entrar naquele emprego que eu almejava, que eu sentia que eu poderia fazer parte, e que muitas vezes eu fui bloqueada, né, como se diz no handball e no vôlei. Fui bloqueada por algumas vezes. Mas o que eu pensava na época, muito imatura, adolescente, recém-casada, mas queria muito crescer, principalmente profissionalmente, que sempre gostei do comércio, assim como meu pai, e fui atrás de treinamento, cursos, e lá fiz bastante. Fiz aos shoppings, em alguns shoppings, de atendimento com qualidade, vitrine, cartela de cores, tendência de moda, tudo que for voltado a têxtil e moda, eu consegui fazer muitos cursos, na Brigadeiro Luiz Antônio, Avenida Paulista, em Pinheiros, e assim, eu fiquei feliz por um lado e triste por outro, porque para mim poder conquistar todo esse meu espaço no profissional, eu me distanciei um pouco da família, no caso dos meus pais, né? Então eu fiquei um longo período sem poder estar aqui com eles, né? Cheguei a ficar quase 5 anos sem tirar férias, e infelizmente eu vim no momento mais crítico, mas tudo bem. Então vamos começar do começo. Falar de Zezinho do Couro, José Gomes Sobrinho, que ele tem o nome do tio dele, né? José Gomes Sobrinho era ele, mais 3 irmãos, 2 irmãos já falecidos, e hoje ele tem uma irmã, que é tia Zefinha, que é Josefa. E tem o tio Didi, que é o caçula. São 3 irmãos, homens, e a tia Zefinha, a mulher. Tio Didi mora hoje em Paulo Afonso. E tia Zefinha, na cidade de Sertânia, onde eu nasci. Que só fiz nascer lá e me criei aqui em Sobradinho, graças a Deus. Meu pai. Meu pai veio para Sobradinho, Cleito, no ano de 1974.
Ele veio, como muitas outras pessoas na época, para trabalhar na construção da barragem. Uma vez, quando eu era muito pequena, eu perguntei para ele: pai, o que o senhor fazia na barragem? Ele falou: minha filha, o que eu fazia talvez não tenha tido tanta importância, porque na minha carteira eu fui registrada como carpinteiro. Mas, pai, eu nunca vi o senhor falar que é carpinteiro. Ele, mas naquela época a gente era ajudante, eu fazia muita graça, eles gostavam. Meu pai tinha um bom humor que era impressionante, né? Bem diferente da minha mãe, com quem ele se casou, Isaura Pereira da Silva. É uma pessoa mais fechada, mais recatada, mas dizem que o amor é assim, né? Os opostos se atraem. Então, ele veio em 1974, registrado como carpinteiro, como muitos peões, de muitas cidades, e aqui ficou. Quando ele ficou aqui em Sobradinho, trabalhando, ele deixou a minha mãe em Sertânia com o meu irmão mais velho, que tem Tarcísio, que é meu irmão mais velho, depois eu, aí tem Tibério, e tem a nossa caçula, que é Tânagra, que mora lá em Sertânia também, né? Aqui só está eu e Tibério, no momento. Então, meu pai veio e deixou lá minha mãe com Tarcísio, o filho, né? Eu ainda não existia, que eu nasci em 1975. Meu pai ficou aqui um período trabalhando, aqui não tinha nada, porque estava se construindo a barragem, não era para existir a cidade de Sobradinho na época, né? Assim ele me relatou, e ele foi em Sertânia passear, nessa que foi passear, que retornou para Sobradinho, Dona Isaura ficou gestada da Tassiana. Tassiana nasceu lá em Sertânia. Com isso, meu pai, voltando a trabalhar aqui na barragem, precisou retornar lá para me ver, claro, né, a filha que nasceu, e nisso a minha mãe o colocou contra a parede, né, e ele falou que ainda não tinha como trazer para a cidade, que não existia cidade, a cidade vizinha, que era Juazeiro, não tinha condições na época, porque ele estava iniciando ainda o trabalho na barragem. Enfim, quando meu pai resolveu ir buscar minha mãe, assim que ele me falou, que eu achei incrível essa história dele, é que ele falou assim: eu precisei fazer uma escolha. E a gente tem que fazer escolhas na nossa vida. E a gente tem que arriscar. Para saber se vai dar certo, a gente tem que dar o pontapé inicial. E ele deu. Então, assim, eu admiro muito, admirava muito não só a ousadia, mas a coragem que meu pai sempre teve para tudo que ele ia fazer. Ele não se importava muito com as consequências, mas ele fazia. E eu tenho um pouco disso dele, eu percebo que às vezes eu falo, caramba, eu teria que ter pensado um pouco mais, talvez a ansiedade, o ímpeto de querer fazer, já dá, vai lá e faz. É isso eu tenho dele, porque ele era muito disso, meu pai era muito corajoso, ele queria fazer as coisas, ele não media esforços. Então, quando ele resolveu buscar a minha mãe para trazer para Sobradinho, ele falou para mim que de cara ele já sabia que ele ia ser comerciante. Ele tinha que comercializar alguma coisa para essas pessoas que aqui estavam trabalhando. Olha só a visão de empreendedorismo que ele já tinha naquela época. Fantástico. Então, hoje eu consigo enxergar com esses olhos, né? Que ele já tinha essa visão, né? Ele já tinha a visão de empreender. Ele queria comercializar alguma coisa para manter essas pessoas aqui trabalhando na barragem. E isso era perfeito. O que ele fez? Ele falou para mim que foi para Juazeiro e ele comprou um casal de porcos. Naquela época chamava-se, não sei se é assim que chama, né? Porco alemão, aqueles porcos de grande porte, grandes. E aí nós morávamos na Rua 5, hoje ali na S13, e quase em frente ficava tipo esse chiqueiro, né? Aonde ele mantinha esse casal de porco e foi aumentando. Ele pensou, então, vou aqui na região, muita cabra, a comida é bode, né, a carne. Então, ele começou foi fazendo já a feira livre, a antiga feira livre, que eram barracos de tábua. E ele começou a ser o que a gente falava na época de marchand, que eram as pessoas que trabalhavam com carne, né, na época, com frigoríficos, açougue. Então, ele foi aumentando, crescendo. Meu pai era uma pessoa muito carismática, tinha uma empatia muito grande. E onde ele chegava, ele fazia amizade.
Então, ele fez algumas amizades na cidade, no círculo vizinho aqui, Juazeiro, Casa Nova, mas principalmente Juazeiro, onde tinha um curtume, né? Tinha um curtume lá, então o rapaz fez a proposta dele comprar couro, né? E vender lá no curtume. E ele achou interessante. O nome dessa pessoa chama-se Gilberto, que chamava-se popularmente como Gil dos Couros. Foi uma pessoa, assim, imprescindível, muito importante na vida comercial do meu pai e no crescimento dele aqui do comércio na cidade de Sobradinho. Assim, ele ajudou muito, 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 muito. Ele, eu não tenho nem palavras para agradecer o quanto ele foi importante na vida do meu pai na época. Então, o que aconteceu? Meu pai começou a comprar couro, né, de cabra, ovelha, couro de boi, e aí ele sentiu a necessidade de ter uma salgadeira maior. Nisso, o Gil também já foi falando para ele que tinha uma pessoa, já foi intermediário dele para comprar algodão, mamona. Para você ter uma ideia, assim, foi crescendo de uma tal maneira que ele já se viu com funcionários. Então, além dele criar os porcos, dele matar os animais para vender o couro, vender a carne, ele queria mais. Então, o que é que ele pensou? O mantimento. Então, eu preciso vender mantimento para essas pessoas terem a feira. Eles não terem que ir para Juazeiro comprar o alimento deles. Eles vão comprar aqui comigo. E nisso ele colocou a vendinha dele também, né? Na porta da casa, dentro da sala, na casa dele. Inicialmente, eu era pequena, mas eu me lembro, assim, alguns flashes, tem algumas pessoas aí que acredito que esteja acompanhando também, que vão lembrar, né? Que as pessoas chegavam lá para comprar e já chamavam ele de Zezinho do Couro, porque taxaram ele já como Zezinho do Couro, e foi ficando. E ele foi aumentando o mantimento e colocou, quando surgiu a feirinha, colocou lá a banca de carne dele lá também na feira. Nisso a minha mãe ajudava muito ele na época, né? Sempre foi uma guerreirona, sempre na linha de frente. Só que o comércio Tassiana, foi... deixa eu te interromper só um Ah, pouquinho aí, que você diga, não para não perder essa linha de raciocínio, mas é que vão certo. aparecendo os detalhes e eu gosto de ressaltar os detalhes, porque muitas vezes as pessoas tiram a história pelo presente, né? Essa feirinha que você fala é a antiga feira, que é próximo de frente ao mercado municipal já, ou era a outra feira, ou a primeira feira, que era onde fica as quadras hoje? As primeiras, as primeiras feiras, onde ficam as quadras poliesportivas, né? Foram as primeiras, a primeira feira de Sobradinho foi lá. Eram barracos de tábua mesmo. Muitos não tinham nem cobertura de lona. Então foi lá primeiramente. Para depois ir para a antiga feira, que hoje onde tem ali Pegue e Pague, Bela Casa, onde está aquele núcleo ali, né? Ali já foi eles falam antiga feira livre, não, mas a feira mesmo, realmente a primeira, é onde você falou. Lá onde são as quadras hoje. Então, foi lá que meu pai teve a primeira barraca de tábua dele lá de carne, entendeu? Então, nisso foi crescendo, e o que cresceu mais ainda foi o depósito dele, quando ele comprava muito algodão. Eu lembro que quando criança, Cleiton, eu pequenininha, eu entrava dentro dos sacos de algodão, ficava pendurada assim, e meu pai já tinha um funcionário para fazer esse serviço, para ficar, tipo, socando o algodão, e eu ficava pulando lá dentro, brincando, saía toda me coçando, mas aquilo para mim era um divertimento. Sabe, aqui, ó, coisa de criança. Olha, a alegria de criança é pouca, coisa pouca, viu? Aí ele comprava mamona, algodão, e já chegavam caminhões para levar, ele já foi aumentando a equipe dele, já tinha uma pessoa para salgar os couros, porque realmente naquela época só tinha Zezinho do Couro, só tinha meu pai que fazia esses atributos, né? Esse serviço. E eu me recordo muito pequena de pessoas maravilhosas, que eu tenho um carinho muito, muito, um respeito muito grande na época, que me viram crescer, que às vezes eu até evito de ir no mercado municipal aqui, porque ainda tem algumas pessoas lá que fizeram parte do meu crescimento, da minha infância, da história do meu pai, que é
Eu lembro muito do seu H, o pai de Aloysio, né? Que Deus o tenha. Tem Adelino, né? Acho que é o nome dele, que está aí, que sempre me cumprimenta com carinho grande. Tem Bosco, tem tantas outras pessoas, como Feliciano, seu Manuel Feliciano, pessoas, Zé Feliciano, o irmão dele, são pessoas assim que fizeram parte da história, da minha história e do meu pai, porque eles se uniram e todos tinham o mesmo intuito, né, de comercializar algo para prender esses funcionários da barragem, que só chegavam pessoas de fora para trabalhar, e para eles não terem que migrar para Juazeiro, né, para fazer as compras, eles ficarem aqui. Então, o Manuel Feliciano, Zé Feliciano, são tantas pessoas que se uniram com o mesmo intuito. Seu Guilherme também. Seu Guilherme também foi uma pessoa muito importante, lembro muito dele também. Maurição, né? E aí, quem? Maurição. Maurição, nossa, Maurição brincava demais comigo, ele dava cada grito em mim, que eu ficava correndo entre as barracas, ele ficava gritando, gente boa demais, lembro muito bem dele. Então, são pessoas que a gente tem um carinho muito grande, um respeito enorme, fez muita parte. Eu lembro que, quando eles começaram também a colocar o comércio deles também, a gente percebeu, né, meu pai foi passando isso para mim, que eu era muito criança, ele disse que foi percebendo que foi crescendo, o volume foi muito alto, que ele precisou colocar pessoas para trabalhar para ele na época. Então, ele já estava gerando emprego, né? Ele já estava segurando a peãozada aqui, os trabalhadores, mas estava gerando emprego, né? E estava tendo o sustento dele, da família dele, podendo, né, permanecer com a família dele aqui. Porque, infelizmente, na época, ele falava assim para minha filha, muitos, infelizmente, não conseguiram ficar e tiveram que retornar com sua família, porque não conseguiram, não se adaptaram, ou não se aperfeiçoaram no trabalho na barragem, e foram dispensados, e eles não tinham outro recurso e tiveram que retornar para as suas cidades de origem. E meu pai, muito perseverante, muito determinado, meu pai era uma pessoa muito determinada. Quando ele colocava uma coisa na cabeça, ele não media esforços para realizar. Isso eu tenho assim, uma admiração muito grande dele. Meu pai era uma pessoa muito, muito bondosa, muito solícito, sabe? Minha mãe, até por muitas vezes eu presenciava ela reclamar, você é muito besta, você não sei o quê. Ele era de uma bondade, tão generoso, que as pessoas, algumas delas, sim, realmente, até hoje isso acontece, tira-se proveito de pessoas boas, isso é normal, né? Mas o interessante é que ele fazia com o coração tão limpo, tão bom, que as coisas só deram mais do que certo na vida dele, profissional, pessoal, né? Eu me recordo, olha que interessante essa história. Meu pai foi, acho que a primeira pessoa que teve telefone fixo na casa dele, né? Cleiton, faziam-se filas de pessoas na porta da casa da minha mãe para falar com os maridos que estavam, sabe, viajando a trabalho, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, e ele fazia minha mãe fazer café, ele dava com aquela mata-fome, não tinha uns bolachão grandão, ele vendia na venda, e ele pedia para ela, serve para eles tá demorando muito no telefone, muita gente fica muito tempo, faz um cafezinho para eles. Meu pai tinha uma bondade muito, muito, muito linda. Ele era uma pessoa muito boa, muito generoso, muito mesmo. Uma pessoa humilde, ele era uma pessoa muito humilde, meu pai, uma pessoa que eu posso te dizer, sem muito receio, mas ele tomava, né, os uísque dele na época, que muitos, né, dos nossos pais, naquela época, o vício maior era a bebida realmente naquela época, mas é como eu te falo hoje eu olho com esses olhos. Em momento algum... Quem sabe muito seu pai. Chico da roupa, né? Seu pai deve relatar que... Chico da roupa na C10, vai sair de litro, de todo, algodão. Então, seu pai... Os dois vinham comendo água, era terrível. Umas duas vezes pegaram lá o dinheiro lá do seguro lá, né, Walter?
Pega lá o dinheiro lá para mim, vamos pegar lá aqui, fica comigo lá. Então, as histórias são bem interessantes, porque mesmo ele... Comentário, a me emocionei, eu deixei ela. Ele mesmo levando a vida, né, que eles levavam na época, bebiam muito, tudo, mas ele era uma pessoa que nunca fez mal a ninguém, que sempre procurou trabalhar dignamente, honestamente. Meu pai era uma pessoa muito íntegra, muito responsável, muito preocupado com o nome dele. Ele me ensinou que, assim, minha filha, você não precisa ter dinheiro. É mesmo, pai? É. Você precisa ter crédito. Se você tiver crédito, você é a pessoa mais rica do mundo. Então, se importe, se preocupe em ter crédito. Tenha uma linha de crédito boa, porque eu estou construindo o que eu estou construindo, que ainda tenho mais a construir, isso foi antes de ir para São Paulo, que a gente conversava muito, eu tenho graças à linha de crédito que eu conquistei. Então, conquiste a sua. O futuro conquiste a sua. No fundo, meu pai queria realmente que eu fosse para a linha do comércio, que eu estivesse à frente das coisas do comércio dele, tudo, né? Os meus irmãos muito pequenos, eu fui a segunda, né? Meu irmão mais velho foi criado com os padrinhos dele em Sertânia, Tarcísio, né? Graças a Deus a gente se vê mais frequentemente, né? Mas meu pai queria muito que eu ficasse nessa linha de frente. É tanto que quando ele colocou uma banca de tempero para minha mãe... Para a gente não perder o fio da história. Certo. Porque essa parte é muito importante. Vem os flashes. Eu sei que eu e Guilherme, nós batizamos o que está acontecendo com você como memória afetiva. E acaba que me afeta também, porque com a participação especial de Tibério aí, acaba que essa memória afetiva veio também para mim, né? E para algumas pessoas. A Marluce falou, Marluce de Pedrosa, né? Que a gente fala. Ela usou muito o telefone lá do seu pai para ligar para Pedrosa. Oh, gente, e aí, assim, que linda! Nós não contamos uma história de vida seguindo uma ordem, começo, meio, fim, que isso é impossível, a memória afetiva afeta a gente a todo instante. Mas, tentando recuperar, porque a feira, como bem disse aqui no comentário o Xaropinho, que a feira que ficava ali quase de frente, o Bradesco, ela serviu de base para a distribuição dos terrenos, né? Aí eu pergunto, quando foi e como foi a mudança do comércio de seu pai da feira para a casa de vocês, ou se ela foi para algum outro, se o comércio foi para um outro lugar, como foi essa transição aí? Pronto, respondo agora. Quando saiu de lá, que foi para a outra feira, onde está o núcleo hoje da antiga feira, como eu falei, meu pai colocou a vendia em casa, minha mãe ficou na casa vendendo os alimentos, né? Só que aí ele sentia a necessidade da minha mãe também estar na feira, deixa eu te ajudar. Aí a casa, que aí, para quem não conhece, que hoje é o comércio aqui na S15. Na Rua 6, onde meu irmão reside. E continua a vendinha lá de pé. Até hoje, né? Até hoje. Para as pessoas que estão assistindo e que não conhecem a história de seu pai, para que elas possam conseguir materializar essa história, né? Ter uma noção mais ou menos de como a história funciona. Então, quando saiu da feira antiga, que funcionava ali onde hoje, né, ficam as quadras, o espetinho ali, fazendo uma propaganda para o Berg, onde fica ali o espetinho do Berg. Boa, ele merece. Vamos pronto, saiu dali, saiu. Aquela vendinha, veio uma história que veio uma parte para onde fica até hoje. E seu pai foi junto naquela feira que funcionou ali naquele trecho perto da Bela Casa. Isso. Foi isso? E foi isso. Foi. Pronto. Aí foi para lá, para essa. Isso.
Aí, indo para essa, ele colocou lá, de carne lá também, e uma de temperos, né, para minha mãe, e eu ajudava muito a minha mãe. E eu lembro, assim, muito claramente, que eu era muito pequena, que me ajudava muito nessa banca, né, que minha mãe tinha a vendinha lá onde Tibério reside hoje, era a mãe de Deja, né, Deja de Adriano, era a mãe de Deja, me ajudava muito. Dona Jovelita. Quem me ajudou muito também foi Dona Antônia, mãe de Rita Galega, Charutão, não sei se tu recorda dele. Essas pessoas me ajudaram. Chica, a mãe de Tico, que hoje ainda está aí, né? Ainda era muito amiga da minha mãe e me olhava, né, para mim poder tomar conta. Então eu já tinha essa responsabilidade com essa banca de tempero. Meu pai ficava pai de carne. E minha mãe com a vendinha lá, como eu te falei, meu pai, ele propagou o comércio na cidade de Sobradinho no intuito de manter realmente o cliente aqui em Sobradinho. Eu falo, gente, como ele talvez ele fez tudo isso e não tivesse o intuito, a visão de empreender tanto. Acho que na cabeça dele, ele queria realmente conquistar o cliente como um todo. É tanto que quando ele fazia compra, que ele ia fazer me lembro que ele fazia no Pinguim, no antigo Pinguim na feira, na Cesta do Povo, para colocar na venda, ele queria colocar de tudo. Aí minha mãe falava, não precisa, e para que você comprou isso? Aí ele, porque a pessoa, quando vier perguntar se tem, a gente tem que ter. Então, ele tinha um pouquinho de cada coisa na venda, que hoje a gente chega lá na venda Tibério, se você perguntar o que tem, ele fala, tem. Porque realmente foi algo agregado do pensamento, né, e do resultado do meu pai. E isso era muito importante, né? A visão de empreender, de crescer, de crescimento dele era gigantesca. Então, ele foi, como eu te falei, foi aumentando, né, aumentando o comércio dele, ele gerou uma equipe de prestadores de serviço, de funcionários na época. O que eu me recordo bem, que foi uma pessoa muito importante, uma pessoa maravilhosa, que eu tenho muito amor, muito carinho, que é Nilva Damascena, professora. Nilva, ela trabalhou com a gente, né, com meu pai, no caso, ela era o braço direito dele. Ele confiava tudo na mão dela, compra, dinheiro, caixa, tudo Nilva resolvia. Nilva era, assim, uma pessoa tão do, ela é uma pessoa tão do bem, uma pessoa tão, assim, amorosa. Ela ajudou a criar minha irmã mais nova, né? Ela me apoiou muito em muitas coisas na minha adolescência, com conselhos, e meu pai dava todo o crédito para ela fazer tudo. Ela era a secretária caixa daquela vendinha, para tu ter uma ideia de tanto que vendia. Ele começou a vender de sacos, né? Que ele falava sacaria. Então ele vendia muitos cereais de sacos e sacos. Então Nilva que dava entrada e saída do produto. Aí ele vendia farelo, ele vendia milho. Ele começou com um casal de porcos. Ele já estava vendendo farelos para outras pessoas que também já estavam com suas criações em algumas roças na beira do rio, né? Então, ele tinha essa visão muito grande. E eu me lembro que ele falou assim que precisava comprar um carro, não sabia dirigir, e uma pessoa que ia com ele, além de seu pai, né, levar os curas, as coisas para Curtume, lá para Juazeiro, levava Raimundo, Chico da Roupa, né, que ia também, mas teve uma pessoa também que eu me recordo muito bem, que ia com meu pai, que é Bezion. Bezion foi uma das pessoas também que ajudou muito na trajetória do comércio do meu pai, porque ele ajudou muito. Mas antes dele, tinha um rapaz, Tibério está falando aqui, que é Maurício, né? Irmão de Peco, de quem? Peco, Nego da Rua 5, gente, perdoa, que eu não vou lembrar, é muito tempo, né? A Tassi está ficando velha. Mas tudo bem. Mas, assim, que eu me recordo de Ebeziano, que eu acho que foi mais recente. Mas você está bem assessorado aí com o Tibério aí. Tibério está me ajudando aqui, eu estou colando, gente. Eu não vou mentir, porque eu fiquei mais de 20 anos fora também, né? Mas, assim, eu estou colando, viu? Porque vai passando muita coisa na mente da gente nesse decorrer do tempo, né? Ao longo da vida, a gente vai acessando, né, muita coisa, e tem hora que o chip, você tem que fazer um backup.
Mas assim, o que eu me Tassiana, recordo de Ebezion... Você até falou, você até falou no início né, de quando você estava descrevendo a história do seu pai, depois você pode até voltar aí nesse grupo de pessoas que ajudaram seu pai. Certo. Mas só para recapitular, e aí, assim, o que impulsionou seu pai inicialmente foi a ideia de vir trabalhar na construção da barragem, né? Na barragem, Ele veio com uma empresa. Pronto. Que é interessante, inclusive, a gente lembrar que Sobradinho, no caso, tinham várias empresas que trabalhavam, que a gente chamava de gatas, né? As empreiteiras. As empreiteiras, assim, exatamente. Ele veio em uma delas. Corria muito dinheiro em Sobradinho e muitas pessoas que trabalhavam nessas empreiteiras. E, inclusive, muitas pessoas, ou donos, ou pessoas responsáveis por essas empreiteiras também moravam aqui, né? Como o pai de Valdeir, o de Jean, que é o seu Boca Rica, que é uma pessoa importante. Sim, uma pessoa importante também, perfeito. A gente está aguardando, inclusive, o Jean decidir a data para a gente falar dele. Tem o pai do Niquima também, que é seu Alfredo. Ou perfeito. seja, não era algo assim que incomum, né? Não era algo incomum, pelo contrário, era algo que naquela época era um movimento para a época normal, que a pessoa viesse e já adentrasse, conseguisse um trabalho. Porém, o que é que seu pai faz? Ele deixa a segurança de um trabalho fechado e se arrisca na questão do comércio. Exatamente, foi o que eu te falei no início. Interessante. A coragem, essa coragem a ousadia, é isso. Exatamente. E o poder de percepção, né? Ele percebeu que havia uma necessidade, né? De segurar essas pessoas que aqui trabalhavam e não ter que ir para Juazeiro fazer a sua compra. Ele queria segurar essas pessoas aqui na nossa cidade, na cidade de Sobradinho. Então, o que é que ele visualizou? Eu não me identifico, ou eu quero algo melhor, ou eu quero ser dono do meu trabalho, e ele começou aos poucos, né, regrando e migrando para vários setores, né, do comércio, da carne, do mantimento, do tempero, né, por final veio roupa, que no final minha mãe colocou uma loja de roupa, né, vizinho de roupa de Deja, né, de Chica, e minha mãe viajou inúmeras vezes para Caruaru com sua mãe, Dona Lourdes, muitas vezes, várias vezes. Então, assim, meu pai viu a necessidade do crescimento do comércio, né? E ele buscou trazer todo tipo de item, de produto, para manter as pessoas aqui. E nisso foi se propagando, outras pessoas também foram abrindo seus comércios. Eu me recordo, Cleiton, é muito interessante. Meu pai, quando abriu essa venda na S15, aqui na Rua 6, que meu irmão hoje reside, muitas outras pessoas, supermercados grandes abriram, e aquilo não intimidava meu pai, porque ele falava uma coisa que eu também, eu busco ter o mesmo pensamento e a mesma atitude. O sol nasce para todos, faça o seu diferencial. Ele sempre falou isso para mim, filha, não importa, você está em qualquer lugar, seja diferente, faça o diferencial. Seja honesta, procure fazer o correto, que as coisas dão certo. E ele tinha essa visão. Então, assim, ele era uma pessoa muito segura. Ele era muito seguro. Ele era uma pessoa tão segura que ele ajudou algumas pessoas a abrir um comércio igual ao dele. Você acredita nisso? Olha até onde vai. O poder de bondade e de não visualizar somente o bem para si, sabe? Ele tinha assim, é muito interessante, porque as pessoas até o criticavam, você vai ajudar fulano, que chegou do Ceará agora, ele nem é daqui, e aí, não,
ele veio com a família, ele precisa se manter, e eu vou passar uns contatos de onde eu compro, né, a grosso que eles falam, né, que são os representantes, eu vou passar para ele montar, sim, né, a venda dele, e ele vai ser muito bem-vindo aqui na minha rua, né, que é seu Antônio, seu finado Antônio, que Deus o tenha, da dona Valda Leite, que eu amo de paixão essa família, né? A gente foi criado tudo junto ali naquela rua, brincando de queimada, de elástico com as meninas, muito interessante. Teve que ele chamava ele de Veidoca, né? Que é o pai de Joca, é Joca, né? De Jailson do Mucuri, é Juca, de Josa, dos estofados. Meu pai era muito amigo deles também, auxiliou ele na época no que ele precisasse. Então, assim, pessoas assim são pessoas muito abençoadas, foram pessoas muito abençoadas porque só buscaram ajudar um outro. E nisso, o comércio ia aumentando. Aí, de frente, tinha seu João Leite, que eu não sei se você lembra, de seu João Leite, que tinha na frente também, que meu pai também ajudou muito. E assim foi ficando. E a venda, graças a Deus, ele fala, minha mãe sempre disse, né? Daqui eu criei meus filhos, eduquei na medida do possível, né? Do que eles quiseram, escolheram. E o mais interessante de tudo isso, que eu não estou pretendendo falar mais adiante para não me emocionar tanto, que foi já no final, mas foi onde se conquistou tudo, né? Tudo que eles puderam conquistar no longo desse período. Com o comércio deixa foi eu dar um isso. detalhe, Tatiana. E em relação me ajude, me dê uma cola. Esse aspecto que você traz da questão desse potencial econômico que seu pai, como muitos outros comerciantes da época, visualizaram. Há um detalhe que é importante ser dito, porque inclusive, na última live com o Euneide, a gente ressaltou isso, e eu acho que não é demais ressaltar novamente. Nós não estamos falando do Sobradinho hoje. Então, assim, não tinha aquela avenida, não existia rua calçada, ou uma estrutura mínima de condição de vida. Então, assim, tem um padre, um dos primeiros padres de Sobradinho, agora no momento eu prefiro nem dizer o nome para não pecar, que ele descreveu a Vila São Joaquim como sendo algo parecido com algum campo de concentração da Segunda Guerra Mundial. Para que as pessoas possam entender o caos. Época, né? Isso, que o pessoal batizou de Cai Duro. A estrutura social, a estrutura física da cidade que existia, Raquel está me ajudando aqui, a cola, tá vendo? Padre Chiquinho. A estrutura que nós tínhamos, inclusive, provavelmente muito do que você está falando é antes dos chafarizes. Imagine só. Então, o que seu pai tinha, o que ele via na cidade, era um limpo. Era um lugar que praticamente tinha mais mato do que casa. Mais mato, bicho solto na rua. Bicho solto, porco, galinha, cavalo. Vaca, era o que tinha. Isso mesmo. Porém, ele teve uma capacidade de visualizar, então por isso que é importante o registro dessas histórias, porque ele teve a capacidade de visualizar o futuro, né? Ele viu potencial naquele espaço que outros poderiam visualizar uma estrutura de guerra. Ele visualizou um futuro promissor, inclusive para criar os filhos, que são vocês. Exatamente. Não só visualizou, ele não só visualizou, como ele colocou a mão na massa. Ele foi atrás, ele ajudou outras pessoas. Por que ele ajudou outras pessoas? Porque ele tinha visão, ele sabia que ele sozinho ele não dava conta. Exatamente. Ele não dava conta da movimentação financeira que aqui existia na época.
Então, ele visualizou que ele precisava de outras pessoas também, com esse mesmo potencial, com esse mesmo objetivo, pessoas boas que viessem, que montassem suas casas, que viessem também criar seus filhos que seriam amigos dos filhos e das filhas dele. Ou seja, exatamente. Isso é ter uma visão que talvez falte hoje, né, para muitos empresários, comerciantes de várias cidades do país, porque é uma visão, assim, eu vou ter uma visão extraordinária, não só a de seu pai, mas ressaltam aqui a dona Salete, né, Dona da Salete, Farmácia Valença. Da Farmácia Valença. Isso, Dejas, Cari, como o seu Vianney, da padaria. Ou seja, esses e muitos que a gente, se for citar aqui, tem muitos. Vamos falar assim de pessoas daquela época, como a Mauri Machante, que fundou com o Finadagá, a de Machante da Feira Velha, que a gente não conhecia, assim, conhecemos daqui, essa Plantec, depois botaram para a Feira Velha. Aí você vê aquele pessoal que os machantes, que é tudo sertânia, hoje tem um bocado, né? Outros faleceram, Deus bota em bom lugar. E vimos também seu pai, como foi um pioneiro também, comprando litro, comprando garrafa, para sair daqui para Juazeiro, sempre naquele carrinho vermelhinho. E depois era Raimundo, né? Você lembra muito bem disso. Nós levava para lá para Gil do Escuro. Aí quando Gil do Escuro não ia comprar, o pai ficava indagando com a Luiz, que outros ficavam lá de Juazeiro até comprar. Tá vendido. E aí tinha Couro Silvestre, que era de cobra, daqueles negócios que hoje não pode vender mais, né? E a gente tem o seguinte, só de agradecer a Deus por ter essas pessoas que continuaram Sobradinho. Sobradinho, quando o pai chegou aqui, o pai chegou o quê? O pai veio de Sertânia, vai comprar jacuro lá e veio pra cá, secretário, trabalhou com o caba, e quando o caba caiu lá, ele pegou, subiu na corrente. Aí só, meu parceiro caiu. O cara disse, não, você tá dormindo demais e trabalhou demais, eu pegue lá suas contas, que não, pai, o meu amigo morreu. Aí ele começou a comprar pouco, né? Infelizmente aconteceu muito isso. Aí começou a comprar pouco. Muitos acidentes, as pessoas não aí para essa paz eu não trabalho mais para ninguém. Aí começou a trabalhar aquele negócio todo, né? Mas decente. Eu digo a você o seguinte, são os pioneiros da vida, que é meu pai, seu pai, como Ciscari, Agenor. Isso. São as pessoas que conseguiram botar Sobradinho onde ele está. E é uma coisa interessante. Geraldo Silva. Uma coisa interessante que você falou, que é muito importante. Tatiana, seu áudio está baixo. É por causa de que eu estou assistindo agora, o nome agora do Padre Jean. Boca Rica. Seu Boca Rica, que eram as pessoas pioneiras que começaram de Sobradinho aqui. Pilheteira. Por isso que eu não entendo. O pai de Bozé. Que andava, né? Aí a gente vê assim, que eram as pessoas que começaram. Seu Manuel. E tem muitas pessoas aqui que ainda são guerreiras. Isso. Falou, meu irmão. Isso, Tibério. E isso é importante, porque, assim, muitas vezes, Tassiana, os jovens, ou os mais novos, não entendem qual a importância desse registro histórico. É porque nós recebemos de presente uma cidade que, de alguma forma, a gente apontava ter aspectos negativos, é claro. Então, chega a nossa responsabilidade também de contribuir com a cidade para que a cidade que a gente vai deixar para as próximas gerações, ela seja... Com certeza. E o mais importante, o que aconteceu? Que, além, como você disse, meu pai tinha a preocupação de ver o progresso aqui,
que ele ajudou e que ele viu outras pessoas chegando e tendo o mesmo pensamento e atitude que ele teve, e que ele falou uma vez a mim, eu não me aguentava que Sobradinho era sempre município de Juazeiro. Então, meu pai, ele foi uma das pessoas assim que lutou muito e que torceu muito para a cidade se emancipar, né? A primeira chapa que fala, né, de eleições que teve na cidade, ele foi escolhido para ser um dos candidatos. Eu lembro na época, foi a primeira candidatura de Luiz Berti, acho que o vice era Cícero Cari, né, e ele foi pré-candidato. Era Cícero Cari e Cicinho e Cicinho da Madecon, verdade. Cicinho da Madecon e Cícero Cari, verdade. E meu pai foi candidato, na época, a vereador, porque ele queria mais, ele visualizava mais, ele queria que essa cidade crescesse, né, que progredisse. Ele ficava feliz quando outras pessoas vinham para a cidade, quando essas pessoas tinham interesse de colocar o seu comércio, de ter o seu sustento, de criar a sua família aqui, né? Então, assim, isso era muito importante. Tinha muito mato, poucas casas muito humildes, muito simples, água era em chafariz, né? Muitas vezes ficava dias sem água, e mais nada disso fez com que ele fizesse as malas e retornasse para a cidade natal dele, que era Sertânia. Não, porque ele tinha um propósito, né? Eu aprendi muito com meu pai e eu levo isso para a minha vida e falo para os meus filhos, a gente tem que acordar com um propósito, a gente tem que dormir agradecendo, mas não esquecendo o seu propósito, entendeu? Você, por maior obstáculo que venha, você não tem que se sentir derrotado e não desistir. Você tem que ir à luta e buscar novos resultados. Se você arregaçar as mangas e procurar fazer algo, algo vai acontecer. Você só precisa sair da zona de conforto e buscar fazer. Desde que você faça com responsabilidade, com coerência, né? Sendo imparcial, você tem que ser, né? Você tem que ter a dosagem de cada coisa para poder a coisa andar, dar certo. Então, meu pai era uma pessoa muito, muito boa nesse sentido. Ele tinha uma visão comercial muito grande para aquela época. Vamos tentar chegar mais próximo do nosso tempo e ajudar o pessoal com essa memória afetiva. Vamos lá. A gente conseguiu transitar da Feira Velha, que era ali próximo do Tio Patinhas, vamos dizer assim, fazendo as propagandas dos amigos aqui. Aí seu pai separou o comércio, uma parte foi para o que nós chamamos Antiga Feira, ali próximo da Bela Casa, e a outra parte foi para a casa onde vocês moram, onde Tibério mora até hoje. Isso. E aí vieram o restante dos irmãos, e aí nasce a adolescente Tassiana, que começa a se envolver em um processo também de protagonismo herdado pelo pai. Né? E aí, o que acontece? Vive todo um período de infância e adolescência, como você bem destacou, onde a gente pouco esperava do Estado. O Estado, vamos pensar assim, o Estado como sendo município, governo do Estado, governo federal. A gente pouco esperava porque não vinha. Se nós ficássemos esperando, não vinha. E aí... É verdade. Era um protagonismo tanto na escola, no esporte, né, no lazer, na cultura. E aí a gente fala dessa herança nesse sentido, né, Tassi? Porque a gente acabou herdando essa força que não só dos nossos pais individualmente, mas eu acho que desse processo coletivo. Muitos são os comentários que aparecem aqui. Lembro muito daquele período. Lembro, era muito amigo do meu pai, né? Como a Marluce colocou. Que legal. Era muito amigo do meu pai. Ou seja, porque, na realidade, eu até ressaltei isso na outra live. É porque o sentimento de comunidade era tão forte que se seu Zezinho me encontrasse aqui próximo da casa dele, olhasse para mim e olhasse o horário
e visse que aquele horário era indevido, ele me mandava eu para casa e eu obedecia. Porque se eu não obedecesse a seu pai, se eu não obedecesse a seu pai, no outro dia, meu pai fazia com que eu passasse a obedecer. Então, não só seu pai, como seu Bigode, do Hotel Sobradinho, o seu Manelzinho, que é o pai, acho que é o pai, o avô de Marluce, seu Vianês, e tantos outros. Porque era como... Era uma família, uma família enorme. E uma família enorme, bem lembrado. Tassiana, assim, eu vou deixar esse tempo para você trazer alguma história que você acha que ficou e me responder assim, o que é que você acha que seu pai fez de melhor na e pela cidade? Antes de eu falar isso, eu quero falar das histórias engraçadas. Porque meu pai também tinha um humor, ele era muito bem-humorado. Ele tinha um humor, gostava de fazer piada, ele gostava de ver as pessoas rirem, essa é a verdade. Tanto que ele tem um último vídeo dele que Tibério de vez em quando posta no Facebook, né, um rapaz filmando ele, conversando com ele fazendo piada e rindo, ele gostava muito. Como ele era uma pessoa assim do comércio, conhecia muita gente e agradava muita gente, era muito solidário, para quem precisava, ele ajudava realmente, ele ganhava muitos presentes. Naquela época, presentes eram peba, que é aquele bicho que botava dentro de um tambor. Minha mãe ficava louca. Ele ganhou uma vez um casal de sariema, as bichas enormes, com as pernas enormes, voava para cima do telhado, destelhava a casa toda, e ele só dava risada. Ai, minha mãe brigava muito. Ele era muito, muito assim. Cachorro, se ele visse um cachorro abandonado na rua, ele levava para casa. E ele tratava desses cachorros. E por muito tempo, um período muito longo, até o último dia, como a Tamires aqui está me dando cola também, que todos os dias ele ia ao mercado, se você olhasse, Zezinho do Couro nunca estava sozinho, gente. Que coisa mais linda do mundo. Ele sempre estava acompanhado com os amigos fiéis dele. No mínimo tinha 3, de 3 a 4 cachorros, acompanhava ele. Ele dava a volta dele na avenida ou no mercado, todos os dias, ouvindo aqui na minha casa, ele estava sempre com esses bichos. E ele não queria saber se estava doente, se estava com ferida, ele comprava os remédios e ele pedia para minha mãe cuidar e tinha que cuidar. Ele tinha essa bondade muito grande. Então, as histórias engraçadas que eu te falei foi essa, uma outra também, quando ele me ensinou a andar de bicicleta, e eu caí. Só que quando eu caí da bicicleta, eu era muito pequena, eu, muito ousada, né? Achando que sabe tudo, que criança acha que sabe tudo. Meu pai saiu um pouco e eu tentei subir na bicicleta sozinha, e quando eu fui andar na bicicleta, achando que ia andar na bicicleta, tinha um dos funcionários dele que salgava os couros do lado, e eu caí por cima dele. Meu pai tinha tomado umas, achou que o rapaz tinha me derrubado. Meu pai pega a bicicleta para atacar no rapaz, e eu fiquei com dó de quebrar minha bicicleta, você acredita? Eu chorava para ele parar com aquilo, senão ia estragar minha bicicleta. Não estava preocupada se estragar a cabeça do homem. Olha que loucura. Então, assim... Seu pai também colocava milho ali para os passarinhos todos os dias. Eu sei que eu passava e ele sempre estava. Todos os dias. E até hoje Tibério coloca, viu? Joga milharina ali, flocão ali, e vem passarinho, pombinho. Ele sempre gostou muito de bichos, né? Aí vem a Tamires, por isso que ela faz zootecnia, né? Ele gostar de bicho, que essa menina nunca vi na vida. Então, assim, são heranças, né? Eu falo que são heranças. E uma coisa que você me disse, que eu achei lindo, quando eu dei os parabéns, estou dando novamente os parabéns para sua filhota, 15 anos, linda, sua princesa, que eu falo assim, a gente tem que ser o espelho dos filhos, né? Então, assim, quando você se espelha em alguém, no pai, na mãe, ou quando você fala, nossa, eu quero isso para mim, nossa, eu admirava isso naquela pessoa, então você colhe aquilo de bom e tenta colocar no teu íntimo, na tua vida, que as coisas vão dando certo. Agora, sobre a importância, que nem você falou, do meu pai para a cidade de Sobradinho, é como um todo, como eu te falei no início.
Hoje, naquela época, eu não tinha essa visão, essa clareza. Mas hoje eu tenho a clareza e a visão que meu pai foi uma pessoa extremamente importante para o progresso comercial de Sobradinho. Ele tinha, e também da existência da própria cidade, que é como você falou aqui, só tinha mato, né? Poucas pessoas conseguiam ficar, porque muitos não se adaptavam, porque não conseguiam trazer a família das suas origens, né? Meu pai, graças a Deus, conseguiu, mas eu acho que ele foi muito importante nesse sentido, no sentido comercial, do progresso, da evolução da cidade, do crescimento da cidade, comercialmente falando, entendeu? E meu irmão hoje continua, né? A minha mãe, quando meu pai ficou doente, eu estava em São Paulo, e ele teve um princípio de derrame no mercado municipal na época, que eu soube em São Paulo, imediatamente eu vim para cuidar dele e teve que levar ele para o Hospital Santa Isabel, em Salvador, e descobrimos que ele precisava colocar um marca-passo. E assim, a gente é tão devedor, a gente é tão grato a tanta gente por tudo, sabe? Eu não me canso todos os dias agradecer a Deus por todas as pessoas que cruzaram o meu caminho, eu sei que tem muitas outras que ainda vão cruzar, e que eu sei que só tem a me fazer aprender algo, sabe? Seja com um lado bom ou ruim, eu vou aprender algo daquela pessoa. E quando eu fui para Salvador com meu pai, inúmeras vezes, tinha motoristas, e um deles foi o Ebezion, que eu falei anteriormente, que tinha uma paciência muito grande, porque como meu pai era muito dengoso, muito manhoso, sabe? Qualquer coisa, um dramático, né? Tudo bem, seu Zezinho, bom nada, estou morrendo. Pai, o senhor está com marca-passo. Tem pessoas que vivem 30 anos com marca-passo, pai. Mas ele queria, sabe, essa atenção maior. Ele era muito dengoso, muito manhoso nesse sentido. E no caminho para Salvador, coitado dos motoristas, Ebezion, e tem um outro que me perdoa, que eu não estou lembrando o nome, parava, assim, constantemente para ele urinar. Constantemente. As pessoas, os pacientes que também iam, era de uma paciência, de umas pessoas muito, muito generosas, que falavam, não, tudo bem. Eu digo, pai, o senhor vai fazer o motorista parar de novo. O senhor acabou de fazer xixi, pai. Não, mas eu estou com vontade, só vou fazer na roupa. Aí, um negócio muito interessante, quando a gente começou a colocar fralda nele, é que mesmo com a fralda, ele, no caminho, na van, né, do TFD, desculpa, gente, ele falou assim, filha, a minha fralda está muito molhada, vai passar para minha calça. Aí eu pedi para o motorista para parar num lugar, e no banheiro masculino, eu com a bolsa com ele andando devagarzinho, como ele sempre andava devagarzinho, eu pedi licença para o rapaz e falei, tem alguém no banheiro masculino? O rapaz, não, senhora. Aí eu falei, o senhor fica na porta e pede para ninguém entrar, que eu vou trocar a fralda do meu pai? O rapaz falou, claro. Quando eu entrei no box assim do banheiro, que eu fui abrir a calça dele, ele olhou para mim e falou assim, filha, que situação. Você vai trocar minha fralda, né, um homem. Eu falei, o senhor não é homem para mim. O senhor é meu pai. Naquilo assim, ele segurou minha mão, começou a chorar. E eu, naquela hora, naquele momento, não chorei. Sorri para ele e falei, não vamos atrasar mais a viagem do pessoal, né, pai? Coloquei a fralda nele e daí por diante ele só confiava em mim, mais ninguém para trocar a fralda dele. Chama a Tassiana. Onde é que a Tassiana está? Na casa dele, quando teve um momento que o canal urinário dele já ficou muito frágil, e nas viagens ele só queria a mim. Era impressionante. Meu pai, uma pessoa muito, muito, muito respeitosa, muito, muito clara, ele não media palavras para falar o que estava sentindo. E assim, eu senti
um momento tanto de amor, porque a minha infância, como você sabe, conhece um pouco também, foi de muito trabalho e a gente não tinha muito afeto, carinho com os nossos pais, porque eles trabalhavam muito e o meu, além de trabalhar muito, ele bebia naquela época, ele bebia excessivamente. Então, ele não era aquele pai amoroso de pôr no colo, de brincar. Não, ele era aquele pai de não deixar faltar nada para a família, ele trabalhava muito, né, para não deixar faltar nada dentro de casa. Exigia que a gente fosse para a escola, mas quando foi nesse momento de fragilidade dele, que ele chorou e me abraçou, eu senti uma ternura, um amor tão grande, que poucas vezes eu vi isso em alguém. E um outro momento, que depois que a gente cuidou dele, que a gente até pensou, nossa, pai está com marca-passo, é muito manhoso, tem que ter cuidado nele. Só que a gente estava esquecendo da nossa mãe, que foi uma guerreirona também, lutadora, o ajudou muito, 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 né? Porque não é fácil. Quando ele se candidatou a vereador, ele, ele fez almoço, ele distribuiu comida no prato para todas as pessoas que passassem na rua, para não ficarem com fome no dia da votação, porque ele disse que aglomerava muitas pessoas na rua, não tinham tempo de ir para casa comer. E minha mãe, junto com outras pessoas lá na época, Dona Guilhermina, nossa, outras pessoas que ajudaram muito ela lá, fazia tudo o que ele queria. E ele estando com marca-passo, a gente achava que ele que estava doente. E quando terminou todo o tratamento dele, eu olhei para minha mãe e falei, nossa, mãe, a senhora está tão gorda, a senhora não é assim. Vou aproveitar que eu vim de São Paulo para cá para cuidar do pai, vamos no médico? Ela, vamos. Aí eu levei ela no médico, foi quando a gente descobriu, infelizmente, que ela estava com um CA, e foi assim um baque para todo mundo, porque meu pai foi muito, muito assim, como eu posso te falar, ele recebia tudo de mão beijada da minha mãe. Tudo que ele pedia, a minha mãe estava ali, servindo para ele, sabe? Ele olhava para ela, no olhar dele, ela já sabia o que ele queria. Era impressionante. E quando mudou os papéis que ela estava precisando que ele fizesse para ela, ele se viu de uma maneira de não saber como fazer. E eu vi o velho agoniado. Por muitas vezes, eu vi ele agoniado. E algumas delas, ele chegou a falar para mim, poxa, eu que fiquei doente, eu que fiz cirurgia, e ela que está mais doente do que eu. E eu falei, vamos enfrentar, todos juntos. Vamos unir. Foi aí quando eu resolvi voltar para cá definitivamente, para Sobradinho, né, construir a minha casa em tempo recorde com o meu companheiro, que graças a Deus foi uma pessoa brilhante, uma pessoa brilhante, me ajudou muito. Ele foi assim, um filho assim, porque Tibério, para esse lado, o emocional dele é muito frágil, ele não aguenta ir para o hospital, ele não aguenta determinadas situações, sabe, que ele fica em pânico, ele não aguenta, ele não tem suporte para isso. Então, quem me ajudou muito na época foi meu esposo, que me levava junto com a minha mãe para fazer as quimioterapia. E se você perguntar para mim agora, Tassiana, me fala algo do seu pai que você vai conseguir falar para os teus bisnetos, se você tiver a oportunidade um dia. Eu vou dizer, eu posso te falar que foi praticamente a última frase que ele falou para minha mãe de uma forma generosa. Porque todas as outras era para pedir algo, para fazer algo, né, referente ao comércio ou à casa. Mas de uma forma generosa, estou toda arrepiada. Foi quando ele pediu perdão para ela. Nesse momento foi muito, muito assim, muito importante para todos nós, porque a gente sabia que ele precisava tirar esse peso dele de pedir perdão, né? As dificuldades que eu falo são as emocionais, né? Que ele fez ela passar por alguns momentos.
Mas quando ele viu ela frágil na cama daquele jeito, ele olhou para ela e falou: me perdoa, Isaura. Ela, com um olhar, e falou baixo, mas deu para se entender: eu já te perdoei há muito tempo. Quis dizer que se ela continuou com ele, para criar os filhos, para ver os netos, né? Tamires, João, o Eduardo, que é o filho da minha irmã. Ela falou para ele: eu já te perdoei faz tempo. Então isso eu vou levar para toda a minha vida, sabe? A humildade de um sertanejo pernambucano, baixar a cabeça e ceder é muito difícil. Daquela época, né, dos nossos pais, é muito difícil. Hoje a gente fala, não dói, né? Você falar num relacionamento, tô errando, por que você tá assim? Eu posso melhorar no quê? A pessoa tem essa preocupação, esse cuidado, esse zelo, que é importante hoje para um relacionamento ser duradouro, ser harmonioso e a sua família crescer em harmonia. Só que naquela época, infelizmente, não tinha muito disso, né? E quando ele fez uma recapitulação de tudo que ele fez ao longo dos anos, ela passar, aí eu falo: poxa, que pena. Mas, do outro lado, que bom que deu tempo dele pedir perdão. Porque pior seria se não tivesse dado tempo. Não é verdade, amiga? Que história linda, viu, Tassiana? Não, desculpa, assim, gente. Eu também estou emocionado. Eu sabia que a emoção ia surgir, porque essas memórias realmente são memórias afetivas que mexem com a gente, principalmente nós que não temos mais eles por aqui, né? Eu ainda tenho a minha mãe, mas você já né, não tem mais a sua aqui nesse plano. Mas é algo que, inclusive, deixa essa história, que não é uma história de é uma história de um casal, como é a história também com meus pais, e de vários, né? Que não é uma coisa comum, não é, e assim, é bom a gente, inclusive, ressaltar, isso não é uma coisa comum para esse tempo. O que é comum para esse tempo são mulheres que foram abandonadas com os filhos, a própria sorte, no lugar. Então, de alguma forma, nós tivemos a sorte de ter pai e mãe juntos, até o fim da vida, né, deles. E então, é algo que deixa a história deles ainda mais bonita ainda. E você contando com essa emoção, a história ainda fica mais bonita ainda. Amigo, obrigada. E como você ressaltou, que seus bisnetos, tataranetos possam no futuro conhecer essa história. E eu tenho certeza que eles irão se emocionar também, como você se emocionou. Tá, Tassiana? Eu agradeço demais a tua participação. Eu queria que você fizesse agora, nesse momento, as considerações finais, tá? Pode agradecer a quem você quiser, pode ficar à vontade para isso, tá? E aí eu deixo aqui o meu carinho pela sua família, tá? Um abraço aí imenso a vocês. Seu pai, sua mãe fizeram parte da minha história. Se eu sou o que eu sou hoje, que não é tanta coisa, mas que já caminhei bastante, eu tenho que agradecer também a eles, aos conselhos, né, os puxões de orelha que geralmente era sua mãe que dava na gente. Muito. Então, tenho que agradecer também muito a eles, tá? Então, fique à vontade, faça os agradecimentos que você tiver que fazer, o tempo é todo seu, fique à vontade. Obrigada, Cleiton, mais uma vez, eu estou tão feliz, estou leve, estou tão feliz por estar vivenciando esse momento. Quero agradecer primeiramente a Deus por me proporcionar, né, por estar aqui vivendo esse momento tão importante, que eu sei que está sendo
para a nossa família, né? Sei que meus irmãos estão acompanhando, quero mandar um beijo para eles enorme. E o que eu agradeço a Deus também, que é com a partida dos nossos pais, nós, os irmãos, nos unimos mais, estamos mais juntos, sempre quando podemos, procuramos estar juntos, sempre em festa, em harmonia, a gente aproveita o máximo o tempo quando estamos juntos. Então, eu quero mandar um beijo grande, grande, grande para Tarcísio, lá em Sertânia, para Tânagra, minha irmã querida, que eu amo de paixão, meus sobrinhos lindos, Eduardo, Ana Tereza, meu cunhado Clécio, toda a minha família que está lá em Sertânia, um beijo pro meu filho, João Vitor, para a avó Carmen, que está lá em São Paulo, a minha filha que está aqui do meu lado, quero agradecer ao meu esposo pela importância que ele foi na minha vida, em momentos bem difíceis, que foi durante todo o trajeto que eu mencionei aqui anteriormente para vocês, ele foi muito importante, graças a Deus para minha família, meus irmãos o adoram. Agradecer muito, muito, muito as minhas amigas, que eu sei que estão acompanhando, a Socorro Oliveira, das Óticas do Vale, um beijo pelo carinho, vi sua mensagem antes, a todas as minhas clientes da minha loja online Belíssima, que também falaram que iam estar acompanhando, um beijo no coração, gratidão, muito obrigada por vocês abraçarem esse projeto novo meu, de 5 meses de nascimento, que graças a Deus está dando muito certo. Só tenho que agradecer a todos vocês por toda essa oportunidade, por todo esse momento ímpar que eu estou vivendo, que Deus continue abençoando cada um de vocês, todas essas pessoas que eu mencionei aqui na live, foram e são importantes para mim, sim, e que eu sou muito grata a todas elas, e grata a você por ter criado esse projeto maravilhoso, que Deus continue te iluminando, você é uma pessoa de luz. Um beijo grande do pessoal do IBE, do Instituto Brasileiro Emocional de Petrolina, Antônio Nóbrega, Thalisson, que está aqui me cobrando, meu sobrinho, está me cobrando um beijo lá de Sertânia, um beijo, meu amor. E assim, é ruim falar os nomes, que você termina até esquecendo de uma outra pessoa, né? Mas faz parte, mas professores, nossa, pessoas importantes que eu amo de paixão, que fizeram muita diferença na minha vida profissional hoje também, né? Educacional também, que professora Marinalva, professor Hamilton, professor Eduardo, de inglês, que eu amava, sei que ele está morando fora. E assim, são pessoas que a gente fala, poxa, trilharam, passaram pelas nossas vidas e tiveram a sua suma de importância, sim, claro que tiveram. Né? A gente, quando lembra de alguém, seja, como eu te falei, positivamente ou não, ela te deixou um legado, ela te deixou algo, você aprendeu alguma coisa com aquela pessoa, entendeu? Então você tem que ser grata, porque você deu um passo à frente, ou você deu 2 para trás para melhorar um para frente, que a gente tem que fazer isso também às vezes. Eu já fui muito durona, muito imparcial, e mudanças na vida da gente é muito importante. Eu tive muitas mudanças na minha vida nesse período, né? Nesses períodos difíceis de transição, de responsabilidade muito cedo, de ver meu pai por muitas vezes alcoolizado, minha mãe triste, mas que ela muito determinada com ele, crescendo, meus irmãos crescendo, e a gente trilhou um caminho bom com todas essas dificuldades, graças a Deus. Nós mandamos assim muito, muito, muito bem, porque nós, mesmo com toda a dificuldade, as adversidades, nós não saímos do prumo do que meu pai realmente almejou para a família dele, né? Então, pessoas muito, muito importantes na minha vida naquela época, amigas de infância, Concília, que hoje é minha cunhada, né? Minha amiga de infância, a gente jogou bola muitas vezes. Aí tem Jacilde, tem Thelma, que está em São Paulo, meu amor, eu ia acordar até umas 5 horas da manhã para pegar a bola, para a gente ir para a quadra. Impressionante. Hoje eu me acordar às 5, é um sufoco. Mas eu acordava às 5 da manhã para tomar o café da mãe dela, que era uma delícia, e pegar a bola que ficava na casa dela, para a gente treinar, né? Que eu amava. O finado Hélito, irmão de Washington, de seu Vianney, me fez assim, amar, gostar do esporte. Nossa, tanta história bonita, tanta coisa boa, muita coisa bacana. E se me perguntarem
Tassi, seu paizinho e sua mãezinha não estão mais aqui, você morou tanto tempo em São Paulo, você não pensa em retornar? Não, não penso, porque eu tenho um amor e um carinho muito grande pela cidade de Sobradinho e pelas pessoas que aqui ficaram, que fizeram parte da minha adolescência, da minha juventude, e eu quero envelhecer aqui. Esse é o meu projeto de vida, se Deus assim permitir. Então, um beijão para vocês, obrigada para quem acompanhou. Eu vi alguns comentários aqui, Joaquim, Marluce, Raquel, tantas pessoas aí, né, deixando suas frases. Eu não consigo ler, porque é muito rápido, mas depois com calma eu vou ler tudo direitinho, vou agradecer cada um. Muito obrigada mesmo, estou com o coração assim explodindo de felicidade. Um beijo grande para todos os meus amigos. Um beijo para Cláudio Muniz, o Gogó de Ouro, meu amigão, nosso Zezo aqui, canta bem pra caramba. Um beijão para ele também. E para todos os meus amigos, toda a minha família, que eu amo muito e que eu sou lisonjeada e sou uma pessoa abençoada por ter tanta pessoa bacana no meu caminho e na minha vida. Beijo, 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 beijo. Ô, Tassi, muito obrigado, tá? Agradeço demais pela sua participação, foi show. A história de seu pai, como a história de várias outras pessoas que construíram o alicerce do que veio a ser a cidade de Sobradinho, são histórias muito bonitas, histórias sofridas, história de muita luta, de muito protagonismo, mas são histórias que hoje pode contar com orgulho. Assim, eu estou inicialmente trazendo as pessoas que foram comerciantes. Eu espero conseguir também falar da questão da educação, principalmente a educação escolar, né, trazendo a professora Joselita Campos, a professora Thelma Balbino, essas pessoas que foram tão Fátima Mello, beijo. Desculpa que eu vi o nome da minha amiga. Essas pessoas que foram tão importantes na nossa formação e que, de alguma forma, deram sustentabilidade no sentido de educar, né, para o mundo. Verdade. Tantos personagens que hoje ocupam espaços políticos importantes no país. Então, assim, eu espero conseguir trazer, né, como o professor Eduardo, que você falou, e tantas outras professoras que são realmente pessoas magníficas, que professora eu tenho certeza, Iraci. se eu conseguir, que eu não sei, né, assim, uma coisa que a gente faz como um garimpo, a gente vai tentando buscar no tempo de cada pessoa, trazer esse processo histórico. Mas, no mais, agradecer, muito obrigado mesmo, e dizer que eu estou na expectativa de, quem sabe, nas próximas, quem foi o meu pai, trazer o Jean, falar do Boca Rica. Eu tenho certeza que, assim como eu, de alguma forma, me emocionei aqui com você, eu vou me emocionar muito também com a fala do Jean e falar do Boca Rica, porque foram casas que eu tinha muita liberdade para transitar, conheci. Sim. Era a nossa casa. A gente entrava pela porta da frente, quando a gente olhava, estava na cozinha. Isso. Então vai ser emocionante. Então, muito obrigado a você. Você agradeceu a todas as pessoas que tiraram um tempinho para estar com a gente aqui, né, ao vivo. Mas, assim, agradecer também a quem tirar um tempinho posteriormente para assistir. Nós não estamos falando de histórias distantes, nós estamos falando de uma história que faz parte da nossa vida, né? Que deu vida ao que nós temos hoje. E, enfim, agradecer demais a todos que participaram, que assistiram, que comentaram, e a você e a sua família principalmente, viu? Muito obrigado, um abração. Obrigada a você, beijo. Beijo, Marluce, tá me dando um beijo, beijo, linda. Linda ela, tchau, tchau. Toda a família Pedrosa. Tchau, meu amigo, obrigada, Deus te abençoe. Amém, tchau.